Boa noite. Seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, o verso 16. A semana que vem, nós terminamos essa campanha, né? A perfeição. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, bem? Todos acharam? É apenas um verso, né? Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Poder sentar. Veja bem. Embraçando o escudo da fé. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que Deus nos encheu de armadura. Deus nos deu autoridade. Também emprestou o nome dele. Nós vemos que Jesus falou para não usar o nome dele. Só que muitas vezes nós olhamos para a circunstância, esquecendo o que foi feito. Né? Quando nós olhamos a Bíblia e dizemos assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que pegou seu filho e deu. Não é para condenar, não é para julgar, não é para apontar a Bíblia, é para salvar. Salvou. O mundo está salvo. Só que tem gente que desconhece. Tem uns que acham que Deus não existe. Não importa a pessoa que pensa. O reino espiritual, ele existe e há dois reinos que são um. Então, nós vemos que nós temos que chegar acreditando no que Jesus fez. Deus, ele fez um homem perfeito. O homem era para viver eternamente e nunca morrer. Ser jovem eternamente, não era para sentir dor, não era para sentir prazer. Esse negócio de tristeza, de trauma, de angústia, sempre existia, até a queda do Adão. Quando nós olhamos lá atrás, nós vemos essa perfeição, o jardim do Éden. Deus, ele supre todas as necessidades do seu povo, do seu povo, daquele que crê nele, em Cristo Jesus. Mas por que Jesus? Por causa do que Jesus fez. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção de Jesus. Aí tem gente assim, não estou com sorte, não é eu? Tem sorte até demais porque ele abençoou com toda a sorte de bênção. E não tem mais o que abençoar. Aleluia, Jesus. Suprir toda a necessidade dele. Tudo é tudo, não tem mais o que fazer. Quando nós olhamos lá para o ministério da morte, como é que Deus operou daquela forma naquele ministério da morte? Não é porque o ministério da morte, porque era olho por olho, dente por dente. Mas no tempo certo, ele mandou seu filho. Só que lá na lei, nós éramos meninos. Porque meninos nunca podíamos chegar à perfeição, ou seja, ser maduro. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que assim mesmo operou daquela forma que ele operou lá. É muito mais do ministério da graça, da vida. É muito engraçado que nós pregamos a palavra de Deus. Outrora, ceia, tomou sem pecado, você morre mentira. A ceia é vida. Ela cura, ela libera. Nós estamos falando de tudo que Jesus fez. Não é curar somente pelos dons, pela fé, pelo nome dele. Não, também a ceia cura. Estou falando de cura física. Aleluia, Deus.
gente que tem medo de tomar, porque acha que está em pecado. Nós pregamos várias vezes. Papel que o cartório te deu, para Deus não vai nada. Isso aí não é casamento para Deus, casamento com o homem. Para Deus não. Casamento para Deus não fica aqui dentro. Então vai lá e toma mulher com esposa, esse é o casamento. Quando faz o sexo, quando conhece, casamento, esse é casamento. É ligado, tornar um som. Agora, o homem é o papel. Falei, não, vai não, porque você vai ter uma forma da lei. Mas não é para Deus, você tem que separar as coisas. É a mesma coisa. Se você ficar preso lá em Eclesiastes 12, você está preso no sistema, você está preso no que você aprendeu no mundo. Quando você vem para o ministério do sistema, prega sistema, aí fala, mas o que é sistema? Sistema é igual a escola, ensina tudo igual. Isso é sistema. Deus não é sistema. Não é palavra sistemática, revelada. Eu tenho que acreditar no que Jesus fez. Aleluia a Deus. Tem gente que acha que vai entrar no reino do céu por aquilo que ele faz. Está muito enganado. Eu vou falar outra vez, hoje eu vou falar forte. A justiça do homem. O homem achar que ele é justo. Para Deus é trapo, é lixo, não vale nada. O que Deus olha é por aquilo que o seu filho Jesus fez ao teu favor com aquela cruz. E se um dia você vai entrar lá, e se você tem acesso ao teu Pai, se você alcançou tudo que foi perdido, é por intermédio de Jesus de Nazaré. Nós devemos tudo a Ele. Aleluia! É por isso que tudo foi feito por Ele, por intermédio dele, para Ele. Mas ainda continua, porque tudo que Ele fez, nós temos total dependência dele. Ninguém pode entrar no céu se não for por Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para os homens da lei, os homens da lei morriam abraçados, enxergando de longe, sem poder ver com os olhos humanos, mas pela fé se enxergava, e morreu abraçado naquela fé, confessando que Jesus de Nazaré viria redimi-los do seu pecado. Aleluia a Deus. É Jesus, sim, Deus. Tudo que a lei fez foi apontado para Jesus de Nazaré. Olha bem, nenhum sacrifício que o homem fez, ou seja, sacerdote, sumo sacerdote, podia perdoar. E aí, está em vão? Está em vão. Só cobria. Como eu sempre expresso, quando eu cheguei na casa de irmã, que ela vai começar a fazer assim, peraí, porque a casa está desarrumada, a gente vai entender. Às vezes barro de sujeira, o tapete lá em cima. A sujeira é o pecado. O tapete é o sangue do touro, do bode, mas não pode perdoar. Mas não tinha validade. O homem continuava debaixo, presta atenção, da maldição do pecado de Adão. O homem estava separado de Deus, distante, estranho para Deus. Aí vem Jesus. Aleluia, Senhor. É Deus. O sacrifício que ele fez, ele não entrou naquele templo que está lá em Jerusalém, só aquela parede. Ele não entrou naquele tabernáculo que é uma réplica. Ele entrou no tabernáculo onde nenhum homem pôde entrar até aquele momento. Aleluia! Não foi o sangue alheio, não foi sangue de touro de bode, mas pegou o próprio sangue dele e levou para o Pai e disse: o meu sacrifício é perfeito. Sim, meu filho, é perfeito. Sabe o que aconteceu? Todo o sacrifício feito por sacerdote, levita, sumo sacerdote, ele deu validade. Aleluia, Senhor. É Jesus. Só que tem gente que acha que vai entrar por sua justiça. Você acha que não tem pastor no inferno? Tem. Está cheio. O inferno é organizado. Talvez eu vou até trabalhar para tudo, irmão. Mas é organizado.
até dentro do inferno, o ataque. Você fala, não, a morte não, já não é sozinha, ela tem uma tropa. Estou falando da morte, vamos falar outras entidades aí, que é cabeça, de tropa. Presta bem atenção, da prostituição, do vício, outras coisas. Tem um comandante, mas tem tropa lá dentro do inferno. O inferno é o corpo do homem. Ele tem cabeça, braço, perna, e ele vai esticando para receber os espíritos, não fala alma, né? Espírito. E tudo separado. Eu não vou falar aqui porque os outros vão falar que a gente, né, que fala lá, que fica falando. Porque eu guardo isso aqui, ó. Interessa o que a lei vai falar. Eu não tenho preconceito, não. Eu até entendo a humanidade, mas só que primeiramente eu tenho que entender a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas uma das coisas que o homem tem que entender, em primeiro lugar, é o amor de Jesus. aleluia a Deus. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E no dia que vocês fizerem isso, aí o mundo vai entender que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Aleluia a Deus. Não, mas aquela vida não tem jeito. Quem falou que não tem? Se aquele um lá em cima, que está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, um dia deu um prato de vitória a favor de todo ser humano. Aleluia a Jesus. É Deus. Verdade, tá? Eu não julgo os outros. Tem pessoa que liga para mim e fala, ó, oração. Meu irmão, aí eu tenho que entrar com a palavra. Derrubar o sistema, derrubar a religião. E falar, você está no erro. Porque você não está enxergando que Jesus fez. Está parecendo que não é cristão, é cristão. Está entendendo? Deus, quando mandou o seu filho fez o que é perfeito. E a Bíblia fala, se a primeira aliança, ou a velha aliança, a aliança da morte, o ministério da morte, fosse perfeito, não precisava de uma segunda aliança. Mas veio Jesus de Nazaré, porque trouxe o ministério perfeito, a perfeição, e fez o que é perfeito. Aleluia! Aleluia a Deus. E alguém pode dizer, não, mas a morte não foi destruída, ela não foi, mas ela está vencida, ela está derrotada, como Lucifer, como o inferno, como o pecado, e tudo que é ruim está destruído. E Jesus de Nazaré colocou tudo por estar nos seus pés. É por isso que ele deu um prato, ele dado todo o poder no céu, na terra e dentro do inferno. É Deus. Jesus. Santo és tu, Senhor. Irmão, aleluia! Quando eu olho para o apóstolo Paulo disse, cadê o teu aguilhão, morte? Cadê a tua algema? Aonde está ela? Me diga! Ô morte! Você foi tragada na sua vitória, morte! Quando você pensou que você tinha vencido, veio a tua derrota! Jesus de Nazaré desce algemado pela morte dentro do inferno, mas pisa na cabeça do Lucifer, toma a morte, a chave da morte do inferno da mão dele. Ele é o Senhor de todo o universo. Aleluia! Glória a Jesus. Deus, Deus. Porque ele está triste. Não perdi dinheiro lá. Meu pai não. Você não roubou o problema dele, para mim para mim não. Mas um dia tem um trono branco lá para ser julgado. Não, mas tem gente que fala que é cristão, eu falo assim, não, mas que esse miserável morra por aquilo que ele fez, não. Não é isso que Jesus ensinou? Perdoar. Como ele perdoou. Veja bem os homens
pregou ele na cruz, a vergonha, foi despido. Mas não, ele estava só com uma coisinha aqui, pastor Dinho, uma coisinha só, ele estava nu, ele estava exposto, não só pela humanidade, mas para todo quanto é ser humano que é ser vivo que existe no universo, para potestade, para principado. Estava exposto a vergonha, a sua ignominia, e aí pregado numa cruz. Tem gente que fala, o prego é fácil, eu quero ver com cravo, que não tem ponta, que é rombudo, e não é na mão não, foi no pulso, com a costa tudo retalhada do açoite, a coroa de espinho na cabeça, aqueles espinhos, tem 3 tipos de espinho na Palestina que são duros e inquebráveis, ainda bateram com a cana na cabeça dele, os espinhos atrás, o sofrimento. Ah, mas eu tenho depressão. Pensa bem a depressão que estava nele, a opressão. No Getsemane para vazar sangue, em vez de suar suor, ele suou sangue por causa da opressão. E até hoje a medicina diz que foi a maior opressão que um ser humano consegue aguentar, ou conseguiu aguentar. E aí, por tudo isso, cuspido, esbofeteado, foram com pau, com pedra, com tudo quanto é tipo de arma para prender. E aí, lá no final, ele dá o dado da vitória. Isso que é maravilhoso. A derrota não estava só ali, a derrota do adversário começou no Getsemane. Aleluia, Jesus. Se Jesus não tivesse subido na cruz, todo ser humano ia para o lago de fogo. Ele estaria jovem, estaria vivo, porque a perfeição da criação estava nele. O pecado de Adão não pôde tocar nele. É por isso que ele teve um nascimento diferente. A mais a idade cronológica, ele estaria velho mesmo. Com 2000 anos, ele 24. 2000 anos e 24 anos cronologicamente a idade biológica dele. Vamos ver? Olha lá. Igualzinho jovem. Igualzinho qualquer um de vocês que são mais jovens, ele estaria. Até hoje, não ia mudar. A doença não é porque eu estou pregando isso aqui, é para a perfeição que ele fez. A doença não ia poder tocar nele. Aleluia. A morte nunca ia poder tocar nele. Ele teve uma briga com a alma dele, mas ele venceu. Quando ele chega, lá no Calvário, ele já estava com a vitória ganha. Porque a gente não ganha vitória, é no ato, a gente ganha ela antes. Aleluia. É por isso que eu tenho pregado, nós não olhamos circunstância, nós olhamos por aquilo que Jesus de Nazaré fez aquele dia naquela cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia a Deus. Ainda ele vai lá, por tudo isso, os soldados zombando dele, a multidão zombando dele, o ladrão da esquerda zombando dele, mas ele vai lá e dá um brado de vitória. E ele fala assim: Tetelestai, está feito. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, não tem mais o que fazer. O homem não precisa fazer nada, olha que maravilha, ele só precisa crer no que eu fiz, e ele tem tudo. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele fala assim: Pai, não lhes impute esse pecado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na tua mão eu entrego o meu espírito. A coisa mais maravilhosa também, eu vou voltar lá no Paulo, mas vamos lá no João. O João, no dia do Senhor, que é o domingo,
na ilha de Pátimo, quando ele achou que ele ia morrer, ele ouve uma voz por trás dele e diz: sobe cá. Ele arrebata o João. É tão maravilhoso. Quando o João chega lá, vê um homem de cabeleira todo branco, o rosto dele resplandecido como muito mais forte do que o sol. Seus pés eram reluzentes igual latão, como está lá na fornalha. E o João tremo para morrer. Ele fala: não, aleluia a Deus, não tema. Eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para todos sempre. Aleluia. E aqui na minha mão eu tenho a chave da morte no inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. É, Senhor. Só tu és digno. Meu irmão, vamos voltar lá no Paulo. Paulo olha assim e fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A altura, a profundidade, a fome, a perseguição, a nudez, a espada. E foi falando. Aí ele fala: nem os anjos. Ele desafiou até os anjos de Deus. Você está vendo que é uma pessoa que tem um conhecimento tão grande de Deus? Tem gente que essa numa escala aí, vai falar uma vez para mim: tem gente que acredita mais que Jesus. É ser mais estrela, não, meu irmão. É que eu sei o que ele fez no homem, o que ele conquistou. A semelhança passa a ser igual. Aleluia, Jesus. Aí o Evangelho fala: eu nunca vi ninguém ter maior amor em Jesus de Nazaré do que o Senhor. Mas por quê? Porque nós devemos tudo para Ele. Aleluia, tudo. Aleluia a Deus. É, Pai. E o Paulo fala assim: não os anjos de Deus, não o inferno, não Lucifer, nem a morte. E foi falando. Aí ele termina e fala: se eu esqueci, presta atenção, se eu esqueci de algum ser que exista no universo, eu não falei, mas nem mesmo este poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É, Jesus, em Deus. Glória a Deus. É tão bom que Jesus. Faz mais de 40 anos que eu prego, faz mais de 40 anos que eu tenho Jesus. A melhor coisa da minha vida, você pode achar, senão é maluquice, não, é porque está feito. Nós podemos voar. Só que eu falei que Deus ele age na necessidade, mas podemos voar. Deu uma juventude eterna. Aleluia a Deus, sim, Jesus. Sabe que tem gente que fica olhando o Eclesiastes 12. Fica olhando por aquilo que eu me falo. E esquece do que Jesus fez. Se ele devolveu tudo, ele devolveu tudo. A morte que nos separava de Deus e a morte espiritual, ele venceu. Nós temos relacionamento com Deus. Podemos falar meu papaizinho, a palavra papai quer dizer meu papaizinho. Devolveu tudo. Porque nós vamos ficar preocupados com doença, preocupados com dor, sendo que ele tomou tudo de nós, carregou de nós e levou embora. Aleluia, Jesus. Nós somos libertos. Aquele castigo que estava nele naquela cruz é que nos traz a paz hoje. Pelas suas feridas, suas pisaduras, suas chagas, nós fomos sarados, nós somos curados. Amém, meu irmão? Foi a hora que ele esquece. Aleluia, Senhor. É que eu sei que o Espírito Santo está por uma forma esplendorosa. Veja bem,
Você acha que tem algum limite? Olha aqui, ó. O carcereiro de Éfeso. Não vamos pregar tudo que aconteceu ali com ele. Quando o Paulo e Silas cantavam à meia-noite, já faz um tempo que eles vinham cantando e orando. Quando um cantava, o outro orava. Quando o outro orava, cantava, o outro orava. E assim ia trocando, até que meia-noite, Jesus visitou aquele cárcere. Mas Deus não está naquele lugar, Deus está em todo lugar. Visitou o cárcere, abalou os alicerces dele, abriu tudo que é tranca, porque ele é o libertador. Ele abriu tudo, as grades, prisão, encostou as portas, as grades lá no campo, deixou tudo aberto e não deixou ninguém fugir. É Deus, é verdade, Jesus. Vem a conversão do carcereiro de Éfeso. Glória a Deus. O Pedro estava preso e fez a mesma coisa. Guarda que ele foi lá, passou o corpo nele, prendeu no pau, no poste, acorrentou, não saiu, guarda que a tua vida. E aí o que aconteceu? A igreja não tem que ficar lamentando, tem que orar. Aleluia, Jesus. Igreja não é 440. Aonde é que a igreja reunia na casa? A irmã Maria, a mãe do João Marcos. E foi lá orar. E a oração era essa, numa só voz: Senhor, manda o anjo soltar o Pedro. Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. Aí o Pedro estava dormindo, né? Tranquilão. Quando ele vê o crente, levanta, põe a capa e segue. Ele achou que era uma visão. Abriu tudo quanto era corrente, o tronco abriu. O Pedro disponível, mas como é que acontece? Ele falou: segue-me. E os guardas, não viu nada, os guardas, estava um de cada lado, quatro da terra, 4 guardas em cada um, tinha 16 guardas, porque era 4 portas até sair na rua. E foi passando. Saiu na rua, puxa, a brisa da madrugada. Mas então, eu não posso ter uma visão, é real. Um anjo subiu e ele foi lá na casa da irmã Maria, bateu. Uma menina rosa lá dentro. E correu lá e falou: olha, o Pedro está batendo na porta. Tem tanta gente que ora e duvida da oração. Aleluia. Eles não estão pedindo para Deus mandar um anjo soltar o Pedro. Você acha que é diferente do nosso dia hoje? Não. Solta o Pedro aí. A menina rosa falou: o Pedro está batendo na porta, está chamando. Aleluia. Você está louco? O Pedro está preso. Bom, Pedro insistiu, mas foi abriu o Pedro. Aleluia, Deus. Aquela festa, aquele abraço. Aí um dia prendeu os 11 de uma vez. Porque os cariotas tinham morrido, tinha 11, prendeu tudo lá dentro, foi no cárcere central. Chegaram para o Herodes. Escuta, sabe aqueles homens que pregam o caminho? Você prendeu todos eles outros? Eles estão todos soltos lá na praça pregando. Aleluia. Mas quem me soltou os 11? Um anjo, do mesmo jeito que soltou Pedro, soltou eles de novo. Glória a Deus. Está entendendo? Não, eu vou ter que parar de pregar. Santo és tu, Jesus. Para orar para você. Ainda essa. Você está prestando atenção no que acontece? A mesma coisa, presta atenção. Eu contei ali da irmã Cida. Como eu falei, eu vou falar no nome dos dois. Aí os dois não morreram, porque o outro também, naquela época com 83, morreu também. Aí eu fui o primeiro pastor a entrar lá dentro. Espírita. Mas pode falar para ele que vai ser bem recebido. Não é que eu fui bem recebido. Mãe, a última vez que eu fui dela, a irmã falou: mãe, ela está doente.
Falei, vou orar. Aí, falou, o senhor precisa ver ela, que ela está ruim. Ah, mas eu não pensei que ela estava ruim daquele jeito. Eu liguei para ela, fulano, atendendo. Não, mas a filha, ô pastor, se o senhor quiser vir, o senhor pode vir, presta atenção que é o poder de Deus. Deus não mudou. É ontem, hoje e até amanhã. Se o senhor quiser vir, o senhor pode vir. Mas ela está em coma. O senhor só vai ver ela, tá bom? Eu vou aí. Eu fui, cheguei lá. Pus a mão na cabeça dela, estava lá. Senhor Jesus, chega a minha irmã na coma, que eu quero falar com ela. Aleluia a Deus. Na hora que eu falei amém, terminei a oração, falei amém, ela falou amém. Pois então, é impossível, possível que o homem. Você precisa acreditar em Jesus, sabe? Como eu peguei o que aconteceu lá na Califórnia, no outro estado lá da abóbora apareceu uma vez no estado que apareceu outra, uma abóbora gigante, transparente, que podia estar o abilado lá dentro, como é que chama aquele outro lá de Paulo, que morreu também, Saddam Hussein, que são um dos maiores tranqueiros do mundo, que eles já com a mão posta aqui, dobrar o joelho e falar: perdão, Senhor, perdão! É esse Jesus que eu quero falar para você. Aleluia, Senhor, Deus. Eu já vi pastor, vou falar no pé da lei, como popular, já vi pastor mijar na praia. Mas por quê? Porque quando pede para ele orar com uma coisa difícil, ele fala: olha, irmã, não é apenas. Interessa, está tudo. Você está faltando um pedaço. É só pegar o filho da. Ele vai gravar, meu. Ele vai gravar lá no pastor, vai gravar. Eu vou ter que dar uns 2 pontos para eles. Eles têm todo o documento, pega lá. Jesus, ele foi nervo, ele foi carne, ele foi músculo, ele foi osso. E a médica falou, viu? O que Jesus fez, a medicina, viu? Ele falou ainda para nós assim: eu nunca vi uma cirurgia mais perfeita do que essa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é? Cirurgia perfeita. A irmã Cidira, cara. Não tem cura aquela úlcera. Ela falou frio, mas é incrível que o pastor já amplia, que ela ampliou as costuras certinhas. Como Jesus me usou e falou. Foi muito bem. Seja firme. Aleluia. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos. Cheio de defeito e qualidade. O Espírito Santo não vai trabalhar na qualidade, ele trabalha com esse defeito. Agora, nós, quando fala sempre perfeito como o vosso Pai lá no céu, ele está falando de ser maduro, de acreditar no que Jesus fez, aquilo que ele conquistou, é não arredar o pé. Verdade, Jesus, sim, Deus. Está entendendo? Amém? Eu vou orar assim para não terminar muito tarde. Você é especial para Deus. Cara, eu nem sabia para pregar, você falou, eu não sei o que eu vou pregar, mas o Espírito Santo veio de uma forma esplendorosa. É tudo, é por ele, para ele. E sem ele nada do que existe deveria existir se não fosse por intermédio dele. Tem gente que acha que Jesus não é Deus. Tem bota, né? A Bíblia está falando lá no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne depois de nós vimos sua glória como a glória do unigênito Pai. Tudo que existe foi por intermédio dele. Mas eu vou encerrar, voltar lá no João. Presta bem atenção, para fortalecer mesmo. João falou assim: nós que vivemos com ele, depois que ele ressuscitou, nós comemos junto com ele. Aleluia, Deus. Essa. Eu quero dizer, se fosse escrever tudo que ele fez, tudo, não teria espaço, presta atenção, espaço no planeta Terra para caber os livros. Olha o tamanho do
planeta Terra, não ia caber os livros. E você vê a Bíblia falando, e ele curou a todos. E ele curou a todos, e nós vemos quanta multidão junto com ele, curou a todos, meu irmão. Se fosse relatado, você acha que ia caber no mundo? Pois acredita no Jesus de milagre. Pois outra coisa, quando eu falei que eu tenho autoridade sobre a morte, eu sempre vou falar o tempo. Se tem um monte de gente viva, não importa o que aconteça, infarto fulminante, nem o médico pode fazer nada, mesmo na frente dele. Já morreu gente que deu um infarto fulminante, mas na minha frente ninguém morreu. Quando a pessoa está dando infarto fulminante, eu dei a ordem, mandei a morte sair. E a pessoa foi cortada, a pessoa não viu. Não vamos falar das outras doenças, estou falando. Isso aí já fala fulminante porque ele arrebenta com a pessoa, mas não tem. Ele não, mas é o que ele fez. Eu acredito no que ele fez. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Acredita, fala com Deus aí quando nós vamos orar. Amém? Se nós temos dom, a Bíblia fala assim: de graça receber, de graça dar. É igual estava falando assim. Deus ele fala, vai ter um monte de gente que eu não podia ajudar, nem ser mãe, nem ser pai, outra coisa. É igual eu falei da carne, dos 5 acordos, né? Foi 2 fora da igreja, 3 dentro. Mas aí Deus falando que ela ia ser mãe. Então, sou líder, sou. Eu falei assim, quando morreu o último, que morreu em pé, o médico falou, entrou, você cantou lá, aí eu falei, tem alguma coisa errada assim. Aí foi onde tem a revelação. E você acha que uma revelação brincadeira? Já pensou se eu fosse chutador? Olha, que ela contasse para o pai dela, ele ia xingar. Mas quando ela contou, o pai dela estalou com a batata de olhos. Por que falou isso? Ela falou apóstolo. Mas por quê? Porque eu falei, tem alguma coisa errada, porque Deus está falando que vai ser mãe, mas por que os bebês continuam morrendo? O Espírito Santo vem regar. Aleluia, É Jesus. igual o Mancidinho, está que eu não vou falar, né? Está lá, pensa. Você está na montão no pé, olha o ponto da libertação é comigo. Meu irmão, é ficar com o marido dela, segurou, mas ela como um cara na ré, a batata dela desse tamanho, ela dava grito, mas grito mesmo, e gritava. Por quê? O Espírito Santo veio como uma flecha. Quando ela conta o problema, ele fala que tinha sido feito uma bruxaria prévia. Você vai ficar bem. Mas quem que fez? O ex-marido. Para nunca mais ser mãe. Não nasceu os dois, mas nasceu eu orando. O médico não conseguia detectar, eu orando. Esse um aí, o Daniel, o mais novo, deu esse milagre aí, né? Se você quiser entender a doença dele, tem um filme que chama Otto de Lourenço, você vai entender o que é a doença degenerativa. Pois ele morreu, ele nasceu morto. A mocidinha tem que acreditar em Deus, como eu falei. Eu tenho que encerrar por aqui. Ela falou, o neto falou, vamos tirar o bebê porque ele está morto. Vai lá na sua casa, toma banho, desce na Santa Casa, que nós vamos tirar o bebê. Ela falou para o marido, eu vou, mas nós vamos passar meu irmão comigo. Ela passou, Jesus falou, na última hora, você vai ver a minha agora. Qual que era a última hora? O médico arrancou o bebê de dentro do útero dela e segurou na mão. Era a última hora, quando o médico segura, ele estava morto, meu irmão. Ele chorou na mão do médico. Aleluia, Deus. Veio a ressuscitação. Glória a Deus. Eu sempre vou acreditar nesse Jesus. Amém. Agora é hora de orar por você.